Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo. Gente, já é a 8ª ou 9ª vez que eu ligo essa câmera. Começo a gravar e paro no meio. Vamos ver se agora vai. Então, acho que está sendo um dos vídeos mais difíceis para mim, para falar de um assunto que vivenciei há pouco tempo, mas que eu preciso compartilhar. E está sendo desafiador. Eu vou procurar não desligar a câmera dessa vez. Vou deixar fluir do jeito que vier. Que é um dos desafios que eu preciso superar aqui nessa vida é deixar o medo de lado, ter coragem e fazer o que eu preciso fazer. Então vamos lá. Eu compartilho hoje com vocês uma experiência que eu vivenciei agora em outubro e novembro. Uma experiência muito forte com um parente muito próximo, um familiar próximo. E que essa experiência pode ajudar outras pessoas aí do outro lado, assim como muitos relatos de outras pessoas me auxiliaram todo esse tempo, né? Eu tenho esse canal aqui desde 2018 e desde essa época eu venho compartilhando todas as coisas que eu aprendi de lá para cá, as experiências que passei, tudo que foi vivenciado de forma tão maravilhosa, né? Erros e acertos. E um dos conselhos que eu recebi, que aliás me moveu para fazer esse vídeo, é justamente isso. O que a gente aprende, a gente compartilha, que pode ser útil para quem está aí ouvindo. Então, nessa vivência, foi uma experiência de uma pessoa que esteve do outro lado do véu por alguns momentos, por alguns dias, e trouxe o relato, me contou tudo e depois partiu. Então foi o seguinte: no dia 23 de outubro, essa pessoa ela foi internada em estado gravíssimo. E foi justamente no dia onde eu gravei um vídeo que eu falava sobre os nodos lunares da astrologia. Eu estava falando que esse é o ponto principal do mapa, onde a gente devia prestar muita atenção. Então eu postei esse vídeo e logo em seguida eu soube dessa notícia e tive que ir para o hospital acompanhar todo o processo. Então essa pessoa ficou em estado muito grave, infecção generalizada, e permaneceu durante 15 dias em coma, sedada, respirando por aparelhos, e quando voltou de novo para nós, essa pessoa trouxe um relato do outro lado do véu, contando tudo o que vivenciou lá. Assim que essa pessoa acordou e que me olhou, primeira coisa que eu perguntei: você me reconhece? Você sabe quem sou eu? E a pessoa reconheceu e falou meu nome. Fiquei mais tranquila. Falei: como você se sente? E ela deu um sorriso e falou assim: eu tenho muita coisa para contar. Vocês precisam saber do que eu vivi. Que dia é hoje? E aí eu falei para a pessoa: é dia 8 de novembro. Aí a pessoa perguntou: nossa, já passou as eleições? A pessoa estava tão lúcida que até lembrou que já tinha passado as eleições. Eu falei: sim, já passou. E aí ela falou: eu tenho muita coisa para contar para vocês. Estava eu e mais uma outra pessoa. E ela começou a narrar que ela esteve todo esse tempo com algumas mulheres da família que já estavam do outro lado do véu. Eram suas ancestrais da linhagem feminina. E ela foi falando nome por nome dessas pessoas.
foi muito lindo o relato. E ela dizendo que essas pessoas estavam mostrando para ela o local. Ela disse que era um local muito bonito, que ela sentia muita paz, acolhimento. E ela ficou feliz de rever essas mulheres que eram suas tias, a mãe, suas primas. E ela conversava com essas pessoas e essas pessoas começaram a mostrar toda a beleza do lugar, e ela disse que olhava lá de cima e via todos aqui embaixo. Via o local onde o corpo dela estava, ela via a gente e ela perguntava assim para as mulheres que estavam com ela: eu morri? Mas como eu morri se eu estou me sentindo viva? Eu estou muito viva. Eu não morri, não é? Mas como se eu estou vendo vocês e vocês já se foram? E era tudo muito, muito vivo. Ela se sentia muito viva. E era o que ela me relatava. Embora com um pouco de dificuldade ao falar, mas ela dizia: eu estava viva, eu estou viva. Não tem morte. Eu vi tudo. E ela fez questão de falar isso. E ela bem cansadinha ainda falava assim: eu tenho muita coisa para falar. E aí, para não puxar muito por ela, eu falei: calma, você vai falar, nós vamos ouvir. E aí ela foi e adormeceu. E como o horário de visita já tinha terminado, pediram para a gente se retirar, mas eu saí dali deslumbrada. Falei: amanhã eu volto e ela vai me contar o restante, que ela disse que tinha muita coisa para contar. Então eu fui para casa muito feliz, eu e esta pessoa que estava comigo, e eu fui contando para todo mundo da família, né, a experiência que ela teve. Chegou no dia seguinte, eu cheguei na hora da visita no hospital, mas ela já estava entubada de novo e sedada, e eu não entendi nada. Falei: o que houve? Ela ontem estava lúcida falando comigo. E aí me disseram que ela entrou em coma de novo. Um coma induzido dessa vez, porque ela teve que passar por mais uma cirurgia. E aí estava sedada novamente. Eu falei: puxa vida, ela tinha tanta coisa para contar. Eu queria tanto saber o que ela tinha para me contar. E aí se passou mais uma semana. E aí ela acordou de novo. E quando eu estive com ela, eu perguntei: você me reconhece? Você sabe quem eu sou? Fiz a mesma pergunta. E ela, com um lindo sorriso, falou: sim, minha filha, eu sei quem você é. E aí eu perguntei para ela: você lembra do que você me contou? De quando você esteve lá do outro lado? E ela: eu lembro de tudo. E começou a contar tudo de novo, com os mesmos detalhes de antes. E eu falei: puxa vida. E ela, com uma certa dificuldade ainda em falar, eu perguntei: e lá do outro lado, o que mais você viu? Ela disse: tinha muitas pessoas ensinando as outras que não sabiam. Tinha muita gente ensinando. E aí eu falei: e você recebeu algum conselho, alguma orientação? Ela falou: sim, para eu estudar. E que tudo o que a gente aprende, a gente precisa ensinar, compartilhar. Quem aprende, ensina o outro. E eu comecei a chorar de ver essa orientação que ela teve. E eu confesso a vocês, eu estava com muita dificuldade de compartilhar isso com vocês. Porque foi muito forte isso. Que a gente precisa compartilhar nossas experiências. E foi a orientação que ela recebeu naquele momento antes de partir. Porque logo após esse relato dela, ela ficou sem voz e muito fraca e adormeceu. E novamente o horário da visita terminou. E eu pensei: amanhã eu volto e ela vai me contar mais um pedacinho. Mas não deu tempo, porque ela partiu.
mas deixou sua marca, deixou seu recado, deixou seu relato, deixou sua experiência, para a gente saber que só existe vida, que ela esteve lá, ela viu tudo e ela teve tempo de contar, ela compartilhou, e isso não podia ficar só comigo, não podia ficar só comigo. Eu precisava dar sequência a isso, eu precisava fazer a voz dela valer a pena, porque ela veio aqui contar. Ela já estava lá, acolhida, amparada, mas ela voltou aqui, compartilhou comigo e depois se foi. Então essas palavras não podem ficar só comigo. E eu venho aqui compartilhar com vocês que existe vida, não existe morte. E brevemente vocês vão ter mais experiências com isso. Eu tenho visto muitos relatos de AQM, de experiências de quase morte. Ela teve essa experiência, mas mesmo assim já estava na hora dela partir. Ela veio, contou e partiu, porque estava na hora dela. E isso vai ser mais comum do que se imagina, porque a gente precisa tirar esse medo, que é o medo da morte. A gente precisa saber que a vida continua, que não precisa ter esse bloqueio em relação a isso. E quanto mais a gente tira esse medo e esse bloqueio, mais luz a gente consegue adquirir e mais a nossa mente se expande. A gente precisa se abrir a novos conhecimentos. E uma das coisas que ela falou, que ela precisava estudar. E ela sabe que lá do outro lado, ela vai estudar, porque ela viu que tinha pessoas para ensiná-la. Ela viu que ela ia aprender mais também. E o aprendizado continua. Não se fechem em caixas achando que você já sabe tudo. Porque quanto mais a gente aprende, a gente vê o quanto a gente sabe tão pouco, o quanto tem tanta coisa para aprender, o quanto às vezes a gente se torna rígidos, achando que a vida é só aquilo, e tem tantas outras coisas para a gente descobrir, para desbravar. A gente tem medo do desconhecido, por isso a gente tinha medo da morte. Mas agora, cada vez mais, pessoas estão relatando. Tem muitas pessoas já vendo o outro lado. Isso vai ser mais comum do que se imagina. A partir do ano que vem, muitas pessoas vão ter contato com o outro lado. Vão poder ver o outro lado. E todo esse medo vai se dissipar. E eu gostaria de deixar esse relato aqui com vocês, dessa vivência tão forte que eu tive com minha mãe. Um grande abraço a vocês. Tenham um ótimo dia.